Thiago Faveri, eu sou responsável por todo o time de investimentos da XP Advisory aqui nos Estados Unidos, dos mercados internacionais, e comigo hoje, Fernando, CIO da Centúria, e o Guilherme, gestor da Centúria, ambos amigos, super próximos, um prazer estar com vocês, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a estratégia que eles administram, uma estratégia focada em bonds, em títulos de renda fixa, né, em títulos de dívida brasileiros no mercado internacional. Então, é um prazer tê-los aqui hoje. Só para passar um pouquinho de informação adicional para vocês, o Fernando tem uma longa experiência no mercado, ele foi gestor, né, da LAPB com o Luiz Alves, antiga Alaska, né, Fernando? Trabalhou no Banco Standard, no Banco Fibra, na tesouraria do Unibanco, e o Guilherme, que é o gestor da estratégia, tem também uma longa carreira analisando empresas brasileiras, trabalhou durante muitos anos na EP7 e na ECAP também. Então, prazer tê-los aqui, e hoje passo a palavra para vocês passarem um pouquinho mais sobre o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né? A Centúria, que é uma boutique de investimentos, e depois a gente abre para perguntas e respostas de todos que quiserem participar, e podem enviar no chat, e eu faço a pergunta para o Fernando e para o Guilherme. Obrigado, Faveri. Bom, eu vou começar aqui fazendo um overview geral da casa. Hoje o time conta com 14 pessoas, temos 2,6 bi em Assets Under Management, está basicamente meio a meio, dividido entre local e offshore, um pouquinho mais para o offshore. A casa foi fundada no final de 2015, começo de 2016. Eu e o Fernando, a gente está lá desde o início, então temos aí um track record, a gestão está junta já há 5 anos, até um pouco a mais de 5 anos. É legal frisar, tá, que os sócios possuem parte relevante do capital na estratégia que a gente faz a gestão. Eles já tinham parte relevante do capital, a gente fazia carteiras administradas antes de estruturar o fundo, desde o início da Centúria. Nosso histórico das carteiras administradas foi de 9,9 anualizado desde o Inception, pegando 2016 até agosto de 2019, que a gente migrou para o fundo e também abriu para captações. Bom, esse aqui é o nosso mapa organizacional, aqui o Fernando como CIO, o Rubens Ogbi Filho como CEO, e essa daqui é a nossa área de operations, o Rubens Brandão hoje é o COO, e esses são os nossos, enfim, colaboradores, é o nosso time que ajuda a gente a tocar aí a estratégia. Aqui é um pouco do histórico, vou passar aqui bem breve, mas é um pouco do histórico que você já falou, Faveri, dos principais executivos da empresa. Nenhum deles, enfim, a maioria tem mais de 10 anos aí de mercado. Enfim, isso daqui, todos estão trabalhando, que os principais trabalham juntos já desde o início ou um pouco depois do início, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre o fundo, sobre o Centúria Jaguar. É um fundo de bonds brasileiros, a gente só pode ter bonds em dólar e a cota é em dólar. Ele é um fundo total return, long only, não podemos ter leverage e a gente faz uma gestão ativa ali dentro do fundo. Então, assim, praticamente a gente não leva ativos ao vencimento. Isso é, a gente compra bonds brasileiros negociados em dólar para ter apreciação de capital. Tá? Então, o nosso view, ou ele é bottom-up, isso é, a gente tem um view fundamentalista sobre os ativos e aposta que aquela empresa vai ter uma apreciação de capital, ou ele é macro, que a gente tem N tipos de visões sobre taxa de juros global, mercado de crédito global, o que a gente acha que vai acontecer com os juros americano, e aí o mix disso daí gera nossa gestão ativa no portfólio. Tá? Hoje o fundo está aí com 190 milhões, temos 48 emissores dentro do fundo, a liquidez do fundo é em T+5 business days, então assim, o fundo é bem líquido, com NAV diário.
Tá? E um ponto importante aqui que a gente gosta de frisar para vocês é que o nosso fundo tem uma classe de acumulação, tá? E ele visa investidores que têm bonds lá fora. E ele é melhor do que você ter o bond lá fora, porque por conta da classe acumulação, você acaba reinvestindo aquele cupom que você recebe. Então, os investidores, ao invés de ter os cupons e ficar tentando reinvestir, às vezes o cupom ele paga o mínimo que você não consegue nem reinvestir, dependendo da carteira do cliente, você recebe no fundo e a gente, enfim, à medida que a gente acha mais oportuno, a gente realoca esse caixa que a gente vai recebendo. Mas isso também não impede de um investidor que tem essa tradição de receber cupons, de usar o cupom para algum tipo de pagamento, ele pegar e ir sacando. Ele investe uma quantia no fundo e ele vai sacando uma certa parcela ao longo do tempo. Enfim, uma parcela que faz sentido para ele. Mas o fundo ele tem vamos falar assim, essas vantagens, né? E aqui são os nossos provedores de serviço, todos Tier 1, todos de primeiríssima linha, KPMG, Harness, o nosso Legal, Morgan Stanley e UBS são os nossos custodiantes. Tá? Agora eu vou passar a bola um pouco para o Fernando. O Fernando vai entrar um pouco mais na nossa parte de gestão e da parte ativa da carteira. Obrigado, Guilherme. Bom, obrigado, Faveri e XP, pelo convite para a gente falar um pouco do fundo de dívida externa corporativa brasileira, que acho é um assunto muito interessante, é o nosso core business. Aqui a gente vai tentar contar a história do fundo um pouco mais graficamente e resumidamente também, para não ficar maçante. Então, esse dashboardzinho, ele conta um pouco a história do fundo. Aqui nesse primeiro gráfico aqui tem o AUM do fundo, então a gente está conseguindo captar. Uma coisa interessante desse gráfico é que a gente, mesmo durante o Covid, durante a pandemia, a gente não teve, virtualmente a gente não teve resgate, então mostra a qualidade do passivo e também o fato de a gente, no momento mais adverso aí da pandemia, ter caído menos que os benchmarks, então acho que a gente conseguiu reter bem o passivo e mostra a qualidade do passivo e também o quanto de risco que a gente corre. Esse outro gráfico aqui é a performance da cota do fundo, né? Então, a gente começou em agosto de 2019, aí no Covid foi realmente um evento de ruptura, todo mundo imaginava que ia ser como a SARS ou a MERS, e de repente atingiu o mundo inteiro, quando se espalhou pela Itália, todo mundo viu, todos os ativos, de todas as classes de ativos sofreram, não foi diferente com a gente, não seria diferente, mas a gente conseguiu ainda recuperar bastante em 2020, conseguiu fechar o ano aí, no ano fechado de 2027 e 30% positivo em dólar. Lembrando que a gente é um fundo que não faz alavancagem, né, não pode ficar fazendo short, não pode fazer short por regulamento. Então, acho que a gente conseguiu recuperar. No ano de 2021, a gente vai falar um pouco, quando a gente falar de rates aí, que é um ano meio lateral para a gente, mas o mercado de renda fixa global acabou caindo por conta da abertura de taxas, aumento de taxas implícitas aí no mercado. Esse gráfico, falando um pouco de risco e posicionamento do fundo, ele conta a história do fundo ao longo do tempo. Tá? Então, desde o primeiro dia, a gente mediu tanto quanto ao nosso duration, que é o prazo médio da nossa carteira, são o prazo dos nossos bonds mais mais o que a gente tem de caixa ponderado, e também a taxa de carrego do fundo, é o yield to worst, ou seja, qual que é a somatória ponderada daqueles yields que eu estou carregando na carteira. Então, como você pode ver, a gente tem um duration relativamente baixo, né, um prazo médio do fundo é baixo do ativo. A gente teve aí também uma taxa de carrego, depois a gente vai falar um pouco da gestão ativa, como que a gente consegue ganhar mais do que essa taxa de carrego, tá? Que não é tão intuitivo, mas a gente queria explicar um pouco. Então, a gente tem um duration relativamente baixo, teve esse spike aí no meio do Covid, porque os PUs dos papéis caíram, obviamente a taxa implícita subiu, e a gente agora, recentemente, que é a linha laranja, a gente adicionou um pouco de duration no fundo, porque, de novo, as taxas subiram, a curva acabou inclinando um pouco, as taxas longas subiram um pouco mais do que as curtas, e fez sentido, a simetria já não estava tão grande para a gente ficar com uma carteira tão curta. Aí a gente tem a quebra para o rating, né, do quadro central das emissões, o AAA é o cash, né, que é AAA, então é carregado aí a maior concentração em BB-, e a gente tem a abertura aí do lado direito, aí, a abertura dos nossos
emissores, o que a gente tem na carteira. Então, o Cash, Petrobras é o maior nome, depois a gente tem Redditor, depois a gente tem Itaú. Então, assim, é uma carteira bem pulverizada, bem diversificada, tá? Acho que a gente chegou a ter um pouco mais de bancos, é uma carteira líquida também, a gente preserva muito a liquidez por ser um fundo de liquidez de T+5 business days, então é uma carteira bem diversificada aí, a gente vai mostrar o Guilherme, depois vai falar um pouco mais do trabalho bottom-up que a gente faz, de escolher esses emissores e os prêmios desses emissores. Vou passar aqui. Aqui é a performance aí, falando um pouco de risco, performance desde o começo do fundo, então ali em azul é o Jaguar, a gente tem aí os índices que a gente está usando é o EMB, né, e o Bloomberg, o Barclays Latam, que é outro índice que é de papéis corporativos Latam, então eu acho que são proxy para o nosso fundo, e a gente veio aí no Covid, onde aqui a gente consegue ver um pouco, quando a gente fala de carregar risco, que a gente tem um duration mais curto e tem aqui no Covid a gente vê que a gente caiu menos, e isso é porque a gente estava carregando um risco no portfólio um pouco menor, tá? Então a gente conseguiu performar em linha com os nossos benchmarks, mas na hora de cair a gente acabou caindo menos, porque a gente carrega um risco menor e a gente tenta buscar um incremento de retorno de performance do fundo via gestão ativa. E aí tem toda a performance, a gente pode passar agora para o ano que a gente foi abrindo um pouco em relação aos benchmarks, você passar para o ano de 2021, que é esse ano que é um ano mais lateral aí do fundo, mas você vê que os benchmarks eles acabaram caindo por volta de 4%, 3%, 4%. Por quê? Porque foi um ano que o Treasury de 10 anos abriu o ano aí, dezembro, a 0,90, foi para 1,60, 1,70. Então, obviamente, os PUs, principalmente os PUs mais longos, acabam caindo. Então, o mercado global de renda fixa acaba sofrendo um pouco com isso, é natural. A gente, por ter essa carteira um pouco mais defensiva, carregar menos risco estático, a gente consegue se defender um pouco mais. E aí a gente é um pouco da estratégia do fundo. Depois a gente vai falar o porquê que a gente tem esse short duration, né? Porquê que a gente carrega um pouco uma carteira um pouco mais curta. Tem um racional macro aí por trás, mas a gente vai entrar mais para frente falando sobre isso. E aqui é um pouco de mostrar a vol. É bom a gente lembrar que o mercado de bonds ele é muito líquido. A liquidez do mercado só de bonds brasileiros é cerca de 10 vezes maior do que você tem de debêntures aqui, LF aqui no Brasil. Então, a marcação mercado existe em todos os papéis, diariamente, sempre são negociados. Então, quando é um mercado de crédito que dá para você medir o risco dele por vol, como diferente de alguns outros mercados de crédito. Então, a gente vê que a gente tem uma vol, o eixo aí horizontal é a volatilidade, vertical é a performance. Então, desde o início do fundo, a gente está com retorno aí de próximo de 10%, em um ano e meio. A gente tem um retorno muito próximo ao high yield americano, que é mais com uma vol muito maior. É praticamente a metade da vol do high yield americano, que é um índice que carrega, são empresas americanas high yield, carrega muito mais risco do que a gente na carteira, né? Como que a gente consegue fazer isso? É tentar identificar oportunidades, tem que tentar acertar os cases e principalmente bottom-up, mas também um pouco de posicionamento macro. Acho que aí mostra um pouco como que a gente é focado em risco-retorno, tentar conseguir ganhar dinheiro, não necessariamente correndo mais risco, né? Isso é uma tabela de correlação do Fundo Jaguar com outros ativos, e ela é um pouco, quando você fala de ativos de bonde brasileiro em dólar, o pessoal fala, não, mas por que eu vou investir em bonde brasileiro se eu estou em dólar? Então, porque eu quero fugir de Brasil. E é meio contraintuitivo, mas quando você olha realmente o que acontece, não só no nosso fundo, mas o próprio mercado de bondes brasileiro é assim, a gente, por fato de fazer uma gestão ativa, mitiga mais ainda esse efeito, você não tem uma correlação tão grande com ativos brasileiros. Por quê? Porque o mercado de bonds é global, se você tiver alguma coisa no emerging markets ou no mercado de high yield, vai sofrer, vai impactar no mercado de bonds brasileiros. Os drivers de preço são mais externos do que internos. Você tem que ter algum acontecimento doméstico muito relevante para realmente impactar de uma forma muito grande uma carteira de bonds brasileiro. Então, na média, a gente não tem essa correlação tão grande. Então, a gente tem uma correlação grande com o EMB, normal, 0,90, o Barclays Latam Index também, mas com high yield, que não tem nenhum papel brasileiro, são todas empresas high yield americanas, a correlação é 0,96. Então, é meio contraintuitivo, mas a correlação do preço dos ativos brasileiros, ainda mais se você faz gestão ativa, ela não é tão grande com os eventos domésticos.
É óbvio que ela tem uma correlação, mas é parte ainda, é simplesmente parte do price action dos papéis de emissores brasileiros em dólar lá fora. Aqui é um pouco do que a gente falou aí de gestão ativa. Esse aqui é aquele gráfico expandido de qual que é a nossa taxa de carrego do fundo, né, o yield to worst. Então, basicamente, a gente tem, se a gente pegar desde o começo do fundo, nossa taxa média, contando ainda com esse spike de taxa que teve durante a crise do Covid, nossa taxa média de carrego é 3,75. Isso contando com caixa, que a gente sempre carrega um pouco de caixa no fundo. Então, assim, pode ser contraintuitivo. Bom, então você vai render por volta disso, menos os FIIs. Não, a gente consegue entregar um resultado, e a gente consegue mostrar, já tem histórico um pouco maior. A gente rendeu, neste período, por volta de 9,90%, quase 10%, que dá um anualizado de 5,60%, 5,66% neste período. Tá? Então, a gente consegue incrementar a performance do fundo, fazendo um pouco daquilo que o Guilherme falou, que eu vou comprar um papel, esperar arranjar um case para ver se tem alguma apreciação de capital naquele bond, naquele emissor, e vender depois ele, não carregar até o final. É assim que a gente tenta incrementar o resultado do fundo. Aí, passando para o próximo slide, a gente vai só para ver como que seria uma carteira estática. Tá? Então, essa carteira, a linha verde é o Treasury de 10 anos americano, então só para a gente ter um view de taxas globais, aí, como é que se comportaram desde o início do fundo. Então, na largada do fundo, a taxa o Treasury americano é 1,70. Não é diferente do que é hoje. Então, a gente chegou a cair por conta do Covid e agora voltou a taxa abril. Já a linha azul, que é o spread de 5 anos do CDS brasileiro, que é, de certa forma, um pouco reflete o risco país, ele abriu nesse período, ou seja, o prêmio de risco do país aumentou. Então, ele estava por volta de 130, 140 basis points, ele foi para 200, 190 basis points hoje 192 basis points, o spread de 5 anos brasileiro. Então, se você tivesse uma carteira estática, muito provavelmente você ganharia um pouco menos do que a taxa que você contratou daquele yield que você vê estampado no bond. Muito provavelmente você ganharia, óbvio que depende, no caso de bond corporativo, depende do case de crédito que você comprou, mas provavelmente você ganharia um pouco menos daquela taxa contratada. Então, quando você olha a taxa do bond, não é exatamente o que você vai ter, não é aquele retorno que você vai ter no longo do caminho. Ele pode ser daqui até o final, até o vencimento, mas no meio do caminho, esses retornos não são lineares. Aqui um pouco do nosso processo de investimento. Então, a gente tem são 2 drivers de decisão, né? Você tem o bottom-up, que a gente estuda os cases e depois vai para o macro, top-down, mas a gente tem um modelo de credit score proprietário, em que a gente analisa, acho que os números quantitativos das empresas virou praticamente commodity. Todo mundo tem, todo mundo analisa, é meio padrão. Ele é input para o nosso modelo, mas a gente olha muitas outras coisas, outros detalhes que podem impactar na capacidade de pagamento ou na dificuldade que a empresa pode ter ou não ao longo do caminho, como risco regulatório, risco de intervenção do governo, se é um setor cíclico ou não é, se tem por exemplo, uma companhia que ela pode ter eventualmente algum choque de insumo na produção, se ela tem hedge disso ou não. Então, tudo isso a gente leva como um modelo de credit score. Além do modelo do emissor, o que a gente atribui uma nota para o emissor, a gente também dá uma nota para o instrumento de dívida que essa empresa está acessando o mercado. Então, a gente tem mercado de bonds, parece tudo igual, mas você tem bonds que são seniors, bonds subordinados, coco bonds, perpétuos, com call, tem bonds que tem step-up cupom, então tem cláusulas e covenants que mudam, inclusive, a remuneração se acontecer alguns eventos. Então, a gente tem que olhar isso também, a especificidade de cada bond, para casar esse credit score com uma nota daquele ativo específico que é o bond, não é só o emissor, mas o emissor naquele bond. E depois a gente tem uma parte qualitativa que é muito importante, que ela é input do nosso credit score por definição, mas eventualmente você pode ter um papel, pode ter um emissor que ele passa no credit score, que está ok, mas ele tem alguma nota muito baixa daquele credit score, ou ele tem algum risco de margem, algum risco setorial que a gente não está confortável e que a gente pode ter um red flag no comitê de investimento, e aí a gente não está aprovado. Então, esse é o processo que a gente aprova e que a gente analisa e traz os cases de crédito para a prateleira para ver se a gente vai compor esse portfólio ou não. E daí a gente tenta casar esse bottom-up com o top-down, que é o view macro, e aí sim, posicionamento de curva, o nosso view para taxas de juros de mercados envolvidos, de high yield, de risk-on, risk-off, mundo. A gente, apesar de operar Brasil,
que é onde que a gente tem uma vantagem comparativa muito grande, que a gente está geograficamente aqui e participa do mercado de crédito fora, a gente olha muitos peers setoriais e de asset class. Então, a gente olha a Latam, olha a Emerging Markets, olha a High Yield, olha a peer, então, oil gas, a gente olha o que está acontecendo nas outras companhias de oil gas, qual que é o prêmio que eles estão pagando em relação ao prêmio que a gente está pagando, as empresas brasileiras estão pagando, para ter uma comparação, para na hora de comprar ou não, saber se a gente está com uma margem de segurança ou não, a gente está muito perto desse prêmio ou está muito longe. Então, tudo isso, para quem olha uma carteira de uma forma dinâmica, é muito importante. Apesar de a gente não operar esses mercados, a gente olha esses mercados intensivamente para ver em que zona de conforto que a gente está. E aí a gente olhar, que é um trabalho que a gente faz, esse é o diário, de olhar em que vértice da curva, em que vencimento, em que bonde que a gente vai comprar. Então, por exemplo, tem emissoras que a gente tem 3, 4 vencimentos diferentes. Tem emissoras que só tem um papel. Mas então, olhar que papel que eu vou comprar, qual que é a característica do papel, se esse papel, como é que esse papel vai estar em 6 meses, esquecendo um pouco de view macro ou de view do case daquele papel específico do emissor, a gente tenta achar quais são os melhores pontos de carregar o papel que a gente pode vencer. Como o Guilherme falou, a gente raramente carrega o papel até o vencimento. A gente sempre vende antes, porque a gente vai trocar para um outro vértice, um outro vencimento que a gente acha mais interessante. Então, esse é um pouco do view macro aí, de processo de investimento nosso. Acho que o Guilherme, você vai falar. Agora o Guilherme vai falar um pouco de como que a gente enxerga, entrar no detalhe, os cases bottom-up e vai dar um exemplo aí. Sim, bom, obrigado, Fernando. Basicamente, aqui a gente vai trazer um case bottom-up, que na verdade é a segunda maior posição da nossa carteira, mas a gente quer explicar, acho que minha vontade aqui é explicar como que funciona a nossa cabeça para alocar em empresas. Tá? O que a gente gosta de ver dentro das empresas para alocar? A primeira coisa que a gente gosta de dividir é uma relação entre solvência e liquidez. São duas coisas que aparentam ser parecidas, mas não são. Solvência, obviamente, que é a capacidade da empresa não pagar as dívidas. A gente nem trabalha nesse mercado. Isso é um mercado de distressed. Então, assim, todas as nossas empresas são solventes. A gente só olha, até quando a gente faz uma alocação, quando a gente faz uma seleção de nomes, são todas empresas solventes. Mas o que a gente mais gosta é pegar empresas líquidas. É pegar empresas que têm uma relação de caixa grande em relação ao maturity da dívida, ao vencimento de cada dívida da empresa. E no caso aqui, se você pegar Redditor, ela teve uma emissão primária, ela está com um caixa grande na empresa, e se você pegar a relação de dívida dela, aqui, o maturity das dívidas dela, ela cobre quase que até 2030. Tudo bem que nesse caso específico a gente sabe que esse caixa vai diminuir porque ela vai querer comprar, vai querer fazer aquisições, fusões, ela está em crescimento. Mas o que a gente gosta de olhar nas companhias é isso, porque a gente brinca, né, que é o quanto tempo a empresa aguenta debaixo d'água sem respirar. Quando ela está com uma relação quando ela está com bastante liquidez, quando ela está bem líquida, a gente tem uma segurança maior em eventos, enfim, Black Swan, como a gente teve em 2020, 2008, que a liquidez se fecha no mercado. Então, ela está bem coberta, caso a liquidez do mercado se feche, para ela, enfim, precisar rolar aquela dívida. Então, o principal que a gente olha, que a gente gosta, na verdade, é isso. Isso dá uma segurança muito grande e você tem aí no mercado empresas que estão muito bem capitalizadas, têm uma relação de liquidez muito boa e possuem um maturity, possuem um vencimento da dívida também bem alongado. Então, a gente gosta de olhar bastante para esse tipo de companhia e alocar nesse tipo de companhia quando paga prêmio. E ainda tem algumas boas companhias aí, como o Redditor, pagando prêmio em relação ao mercado, dando boas entradas aí. Uma outra coisa que a gente também, quando aloca, né, olha muito, é a relação aqui, como a gente participa do mercado local, a gente acredita que a gente tem um edge, porque a gente acompanha também a relação de dívida de emissores aqui no Brasil. A gente acompanha as emissões dessas companhias aqui no Brasil, a gente sabe como é que está a janela de emissão aqui e lá fora. Então, com isso,
A gente acompanha também como que está a movimentação das empresas, porque essas empresas têm tesourarias e elas operam muito, elas fazem muito esse liability management, elas fazem muito essa arbitragem, entre aspas, de dívida. Se aqui no Brasil está mais fácil para emitir e ela tem uma dívida mais cara lá fora, a gente tem esse panorama que a empresa vai emitir aqui no Brasil para recomprar lá fora. E é assim que a gente enxerga, e também vice-versa. Tem vezes que ela vai, enfim, emitir lá fora porque está com maior demanda, e a gente enxerga também como está saindo a emissão, se a emissão vai ter prêmio, se não vai ter prêmio, o que é melhor para a gente alocar. Também, outro ponto que é interessante com o fundo é que, à medida que o fundo foi crescendo, hoje a gente adquiriu uma certa relevância com as companhias, e a gente participa também de emissões primárias lá fora, o que é difícil para uma pessoa física ou até mesmo para um investidor um pouco maior. A gente participa, a gente é chamado pelas companhias para os roadshows, para os non-deal roadshows. A gente é visto hoje já no mercado como um player, e isso a gente acredita que ajuda bastante na nossa alocação bottom-up. Eu vou passar a bola de novo para o Fernando, que o Fernando vai passar um pouco do nosso view macro, do que a gente vê aí para frente para alocar no fundo. Bom, quando a gente falou bastante do duration, que a gente tem uma carteira curta, ela não é simplesmente que eu quero ter uma carteira curta, é porque a gente enxerga uma simetria, e a gente, quando olhar no longo prazo, no ótico um pouco mais distante, esse gráfico, o que é esse gráfico? Esse é o gráfico do Treasury de 2 anos, o título americano de 2 anos em dólar contra o título americano de 10 anos em dólar. Então, é o famoso leading aí de recessões. Quando isso aí vira negativo, o mercado se apavora, fala que é um leading de recessão e tudo tal. Para a gente olha também bastante esse indicador, mas não para ver recessão, para ver o que vai acontecer com o mercado de renda fixa, que é o que interessa para a gente. Então, a gente olha aqui, tirando aí no late 70s, aí 80s, que foi a crise do petróleo, teve Volcker, taxas muito altas nos Estados Unidos, sempre que esse indicador, que eu vou tentar circular aqui, saiu errado. Esse indicador, ele virou negativo, ou seja, a taxa de 10 anos ficou abaixo da taxa de 2 anos, logo no movimento subsequente, você teve o que a gente chama de steepening, que é a taxa longa vai subir em relação à taxa curta. Por que para isso é importante? Hoje a gente está com duration de por volta de 3,5, entre 3,5 e 4 no fundo, a gente está mais perto do 2 anos que 10 anos. Isso subindo, isso se elevando, só faz sentido alongar a minha carteira se eu realmente tiver um prêmio para alongar isso. Então, quando a gente lançou o fundo, que é onde está aí o círculo vermelho, que foi agosto, final de 2019, 2020, você não tinha prêmio nenhum para alongar. Eu estou falando da taxa básica, não estou falando de papéis brasileiros, estou falando da taxa básica. Prêmio nenhum para alongar. Então, não faz sentido a gente correr mais risco para pegar 0,5%, 1% a mais de taxa de juros. Então, faz muito pouco sentido. No caso, a taxa americana é zero, praticamente. Você só tem um prêmio de crédito por alongar, mas a taxa básica você não tem. Então, a gente está vivendo, óbvio que a gente não olha o gráfico e fala, bom, eu olhei o gráfico e eu vou ficar esperando porque o gráfico está me dizendo isso. A gente não. Tem todo um pano de fundo aí que é macro, que justifica mais ainda a gente ter paciência, ainda ter um duration relativamente curto e ter paciência para alongar, que é o seguinte, essa crise foi uma crise que, por não ter tido moral hazard, não foi uma crise causada por bancos, uma crise econômica, foi uma crise sanitária de saúde. O willing dos bancos centrais, do governo, a disposição a ajudar é muito grande. Então, o que você teve de estímulos nesta crise agora foi mais do que todas as outras crises somadas. Então, a gente vê um cenário com muito dinheiro, muita liquidez, com os governos, os bancos centrais dispostos a correr um pouco mais de inflação, deixar um pouco mais solta, até tem um pano de fundo que inflação é um imposto escondido, e nunca nem Banco Central, o governo vai falar, mas se tiver um pouco de inflação, resolve um pouco o problema das dívidas. Óbvio que ninguém vai deixar sair isso do controle, mas a gente tem um ambiente que pode ser um pouco mais inflacionário e pode ter aí, a gente tem toda a cara de assimetria de que isso aí pode buscar 200 basis points, 250 basis points, que aí sim valia a pena a gente alongar. Então, a gente vai olhar não é um motivo que a gente vai tomar essa decisão, mas é o que fez a gente segurar o duration mais curto por um período mais maior. Agora que já ajustou um pouco metade do movimento, a gente alongou muito pouco o duration, a gente espera, se acontecer isso, a gente alongar mais. Mas acho que esse é o pano de fundo aí macro, falando um pouco de rates
lá fora, só para mostrar um pouco do nosso posicionamento. Acho que agora a gente está aberto para perguntas, não sei se ficou alguma dúvida. Fernando, eu vou aproveitar que você falou agora no final do aumento das taxas longas e até tentar entender com vocês o quão mais longo vocês poderiam mudar o portfólio, né? Hoje, com uma carteira, assim, entre aspas, bastante conservadora, na parte curta da curva, o quão mais longo vocês acreditam que vocês conseguiriam ampliar esse prazo de vencimento dos títulos? A gente já chegou nas carteiras administradas antes do fundo a ter 4,80 por volta de 5 de duration. Tá? Ainda assim, bastante abaixo do benchmark, né, no final do dia. Ainda assim, bastante abaixo do benchmark. Mas eu acho que é bem razoável. Agora, a gente não tem nenhuma limitação. A gente pode comprar bond perpétuo? Pode. É até interessante sua pergunta, que eu vou dar um pouco da visão de quem olha uma carteira com gestão ativa e dinâmica. Bond perpétuo, o que acontece? O emissor emite, principalmente o banco, ele vai emitir um bond perpétuo, só que sempre que ele emite esse bond perpétuo, ele tem uma call, ou seja, ele pode recomprar esse bond normalmente depois de 5 anos. Cada bond tem uma sua característica, mas normalmente depois de 5 anos. Então, você tem bond perpétuo emitido aí, que a próxima call é em 3 anos, 2 anos ou em 5 anos. Quando o investidor olha aquilo lá, se você é pessoa física, você não tem essa mobilidade que a gente tem, talvez faça sentido você comprar um título desse. Mas para a gente, que olha muito dinâmico, hoje, nesse cenário de rates que a gente está vendo, não faz sentido. Por quê? Se as taxas caírem, e é o que aconteceu nos últimos tempos, esses bonds vão ser chamados, ou seja, o emissor vai cancelar essa dívida, vai recomprar, normalmente pelo par, pelo valor de 100, que é o valor de emissão. Então, você imaginava que você ia receber uma taxa de 6, 7, 8% em dólar para sempre, você recebeu por 5 anos. Então, você não levou aquilo para sempre. Então, você queria travar. E o que vai acontecer? Se a taxa fechou, você vai substituir esse investimento por uma taxa inferior ou para um bond mais curto inferior. Então, você não levou aquela perpetuidade de retorno que você queria. Tá? Todos os bonds perpétuos têm call. Do outro ponto de vista, se as taxas subirem, ele não vai recomprar esse título, o emissor, que é um direito dele, não vai recomprar esse título, só que as taxas vão subir, o preço desse título vai cair, porque ele está na perpetuidade, cada 1% que cai a taxa, vai cair bastante o PU desse papel. Então, para a gente faria sentido a gente pode mesclar o duration, eu posso ir para 4,5% de duration, eu não vou pôr o fundo inteiro no bond perpétuo, mas eu posso fazer 1, 2, 3, 4%, eu vou mesclar com o que eu tenho de caixa e outros vencimentos para mesclar um duration que a gente acredita ser adequado. Tá? Então, essa é uma pergunta boa, porque a não ser que a gente ache que o mercado vai ficar lateral em termos de taxa, não faz sentido a gente ter os bonds perpétuos que carregam um prêmio até pela opção ou por ser cocos. Esses bonds eles pagam acima do que eles deveriam pagar por ter essas cláusulas. É muito pouca coisa. Então, para a gente não faz sentido. Neste momento, a gente poderia alongar, e a gente pode mesclar. A gente pode ter mais caixa e mais bond perpétuo, coisa que a gente não tem. E eu vou compor o duration da maneira que a gente achar razoável. Perfeito. E fazendo um gancho com essa sua resposta, queria que você também comentasse um pouquinho sobre a gestão de risco, né? Vocês têm algum limite de exposição por emissor, ou até um percentual da emissão como um todo? Como que funciona essa questão para vocês tentarem mitigar um pouco o risco dos emissores? Perfeito. A gente tem um limite por risco corporate de 20%, é alto, mas assim, a gente faz o risco no regulamento muito mais para se você tomar um saque, você não ter um desenquadramento e ter que sair correndo. Então, a gente opera folgado com os riscos, tá? Então, o limite do regulamento é 20%. A gente nunca chegou próximo disso. A gente chegou a 14%, 15% no máximo, tá? Isso foi uma coisa circunstância, né? Por emissor. Soberano, a gente pode 100%. Eu poderia ir para 100% de papel soberano brasileiro ou treasury americano. Mas por emissor é 20% por regulamento, tá? Então, por emissor, a gente não tem um limite por regulamento, mas a gente não quer ter, e aí o fundo tem que ficar bem maior para a gente bater nesses limites, mais do que 5% emitido de cada determinado bond. Como a gente tem uma gestão ativa, eu não posso ter uma posição muito relevante de cada bond. Então, se eu quiser ter um determinado bond, eu tenho um fundo que é extremamente líquido, o passivo, eu não posso ter não só pela liquidez do passivo, mas como a gente se movimenta, eu não posso ter um percentual que vai machucar o mercado se eu quiser entrar e sair do mercado. Perfeito. Quem quiser fazer pergunta, é só colocar no nosso... Tem um botãozinho aqui embaixo da tela, está escrito Q&A, e a gente já tem uma pergunta, inclusive era uma pergunta que eu ia fazer algo nessa linha, aproveitar a pergunta do Roberto, e você comentou bastante, né, Fernando? Você, o Guilherme também, um pouco dessa questão
da gestão ativa, né, do portfólio, e que, de fato, quando a gente olha um pouco o retorno histórico frente à taxa, né, o yield que vocês têm hoje no portfólio, tem uma diferença. E aí o Roberto fez exatamente esse gancho, né? Ele queria entender um pouquinho quanto do retorno do fundo veio de carregamento, né? E o quanto veio de apreciação de capital. Tá. Então, praticamente está nos números que a gente mostrou. A gente teve 200 basis points ou seja, 2% de retorno por gestão ativa, o resto veio de carrego do fundo. Então, a gente diz que 80% do retorno veio de gestão ativa. 80% não, desculpa. 80%, 40% do retorno total do fundo veio de gestão ativa, os outros 60% é de carrego. Agora, isso não é a gestão ativa, o que é? A gente vai identificar assimetrias. E é muito que o trabalho que o Guilherme vai olhar, o case de bottom-up aqui, a gente tem uma assimetria, a gente vai ter uma oferta primária, a gente acha que esse emissor tem tudo para recomprar a dívida dele e pagar um prêmio. Então, isso depende também um pouco de condições de mercado. Tá? Então, a gente tem um target por volta de taxa de carrego, seria mais 250 basis points. A gente chegou nas carteiras administradas, tem o dobro disso, quase 500 basis points, ou seja, ter mais retorno de gestão ativa do que taxa de carrego. Mas não depende muito da gente, depende das assimetrias que a gente observar no mercado. É um fundo que não tem taxa de performance, então se a gente quiser ficar paciente ali, a gente fica. Então, assim, depende muito de como que está a movimentação, quanto mais emissão tem, quanto mais movimentação tem, melhor, claro. Sim, a gente acompanhou bastante, né, Fernando, e até falando um pouco sobre isso, a gente acompanhou bastante a Petrobras, vindo e fazendo as recompras nos bonds mais curtos, então a gente chegou a carregar bastante bonds mais curtos, porque a gente já tinha os pontos ali, dados as partes operacionais, né, da companhia, os relatórios e tudo mais, a gente sabia que a companhia ela ia vir e ia recomprar aqueles bonds específicos, porque eles já estavam vindo na ordem, eles já tinham dado um direcionamento para o mercado de alongar a dívida, de recomprar os mais curtos, emitir os mais longos. Teve uma operação dela que ela recomprou um mais curto e emitiu um mais longo com prêmio. Então, essa parte que a gente depende um pouco do mercado, né? E, obviamente, não foi só com ela. Tem algumas outras companhias, como a antiga Júlio Simões, a Simpar também, fez uma troca de bonds que também, enfim, acabou sendo bem proveitosa para o mercado, e a gente segurou bastante, às vezes, a emissão mais curta para ter um prêmio maior, porque a gente sabia que ali a gente ia ter um ganho de capital grande. Né? Agora, é muito bacana essa pergunta, porque assim, no ambiente de taxas baixas, que é o que a gente viveu depois, pós-2008, a gestão ativa era mais importante até. Se a gente tivesse uma taxa muito alta, talvez a gente conseguisse ganhar os 200, 250, de 200 a 300, 400 basis points a mais, só que uma taxa de 10%, isso é muito menos proporcional. Então, realmente, no ambiente de taxas mais baixas, a gestão ativa faz mais sentido ainda na nossa visão. A gente tem uma pergunta, não sei se vai ser para o Fernando ou para o Guilherme, com relação às eleições, né, no Brasil que estão se aproximando. O Fernando passou um pouquinho, né, desse descolamento dos títulos brasileiros denominados em dólar, né? Mas acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho mais, né? Talvez seja um ambiente eleitoral bastante único, né? Com extremos, muito provavelmente, e isso pode ter algum impacto no mercado, na percepção, pelo menos, dos investidores aqui fora com relação a esses títulos. Qual que é a opinião de vocês com relação essa a gente já está até bem escolado. A gente já está acostumado a receber essa daí. Fernando, vai Brasil, lá. Vamos lá. Eu acho que, Fabrício, o que você colocou é um pouco do nosso cenário também. A gente acha que é uma eleição muito provavelmente deve caminhar para ser polarizada, conturbada, e obviamente vai ter impacto e vai ter volatilidade dos mercados. A única coisa que a gente acha que está muito cedo para a gente se posicionar para isso, a gente está vendo um pano de fundo de curto prazo, um pouco mais de vacinas avançando, as agendas andando no Congresso, os números vindo na margem um pouco melhor, então está muito cedo para o mercado precificar isso. Que ele vai precificar em algum momento, vai. Agora eu queria dar um foco um pouco mais distante, olhar como o asset class, bonds brasileiros, um pouco do Brasil no cenário eleitoral. O que eu quero dizer com isso? Que, independente de como seja a eleição, a gente tem uma, não parece, é contra-intuitivo falar que eu vou falar isso,
O brasileiro não gosta de falar mal do brasileiro, mas a gente aprende com as crises e a gente aprende com os erros dos outros. Os erros dos outros são alguns nossos vizinhos aqui da América do Sul, e as crises são as crises que foram com os nossos próprios erros. Então, a gente pode dar alguns exemplos. Por exemplo, 2002. 2002, a situação do Brasil era extremamente alavancado em dívida externa, muito da dívida interna era indexada em dólar, e quando você tinha aquela perspectiva de Lula ganhar as eleições, o partido falava que não ia pagar a dívida externa, então até vinha a carta ao povo brasileiro, o mercado estava super assustado. O dólar subia, as contas públicas, a relação dívida-PIB piorava muito. Então, se você tinha crise de confiança, o dólar subia, e aí piorava mais a situação, era um looping, era uma espiral negativa. Então, aí o governo assumiu, foi mais realista que o rei, fez superávit primário, viu que se continuasse ali não ia dar muito certo, então fez uma agenda positiva. Em 2008, que a gente já tinha recomposto reserva, a dívida interna indexada a dólar praticamente tinha desaparecido, quando você teve a crise de 2008, a gente praticamente, não vou dizer que passou ileso, mas a gente, do ponto de vista de contas públicas, o dólar subiu e já não teve aquele mesmo impacto que você tem que esticar os juros bastante para não ter fuga de capital do país. Então, já foi um aprendizado de lá para cá. Tá? Outra coisa, a gente teve um ProEra lá atrás, que talvez a gente não teria passado nem em 2002, nem em 2008. A gente, do ponto de vista bancário, até que passou bem, foi uma crise bancária em 2008. Né? Então, muitos bancos no mundo inteiro quebraram. O Brasil passou, de certa forma, bem nesse sentido. Mas em 2008, por exemplo, não estou falando do setor público, mas do setor privado, muitas empresas tiveram problemas sérios por conta da desvalorização cambial. Elas não estavam acostumadas a operar com hedge, tinham dívida em dólar não hedgeada, tinha BIM indexada, faziam derivativos sem saber direito o que estavam fazendo. Então, em 2008, você teve muitos problemas corporativos, muitas empresas que tiveram problemas sérios aí, muitas mesmo, por conta da desvalorização cambial abrupta na crise de 2008. Quando a gente teve, em 2015, segundo mandato da Dilma, que teve que subir os juros, teve uma crise de confiança, o dólar explodiu, foi de 2,5 para 4, a gente já não teve isso de novo. Por quê? Porque o setor privado agora aprendeu a operar, que precisava fazer hedge, que não era para ficar especulando com BIM indexada para fazer, não vamos tomar dinheiro alavancado. Então, assim, o setor privado também aprendeu. Então, assim, quando chega 2020, 2015 já não teve esse problema. Então, quando chega 2020, que foi a gente teve alguns avanços e aprendizados, é muito conturbado o ambiente, o curto prazo, o ruído é muito grande, todas as notícias são meio ruins. Independente de quem está, a gente tem alguns avanços institucionais de aprendizado que eles são mais difíceis de ver, mas quando você compara com o distanciamento, você consegue ver. Em 2020, por exemplo, a gente teve o Covid, a gente derrubou os juros. A crise do Brasil tinha que subir os juros. Em 2008, a gente chegou a cair os juros depois, mas a crise de 2008 ela começou em 2007. Começou subindo os juros, depois caiu os juros. Agora a gente de cara já caiu os juros. Por que a gente conseguiu cair os juros? Porque a gente aprovou a reforma da Previdência, teto de gasto. Mesmo o ruído que tem do teto de gastos agora, a gente está falando que a gente está numa situação excepcional. Não é o Brasil que está numa situação excepcional, o mundo está numa situação excepcional, em termos de gastos públicos e de medidas para combater a pandemia. Então, mesmo se rompesse o teto de gastos, a gente está falando que será alguma coisa transitória. Então, a impressão que dá, a gente sempre tem que monitorar, tá, que tanto a classe política quanto o setor privado sabem que mexer na economia vai ser aprender com os erros dos nossos vizinhos aqui. Essa é a impressão que dá. O México, por exemplo, é um caso parecido. Entrou lá na hora do Brasil, todo mundo ficou com medo e tal. Na hora do vamos ver, não é bem assim. Então, dito isso, não significa que a gente está tranquilo, vai ter uma eleição polarizada, pode até que se mude esse cenário até lá. E a gente está tranquilo de peito aberto, porque a gente sabe que o Brasil não vai capotar por conta disso. Não é isso, mas a gente está sempre monitorando. Mas o caminho para a gente capotar tem que errar muito ainda. A gente tem que lembrar que a gente teria que queimar muitas reservas, teria que ter 2 câmbios, teria que ter um câmbio meio que controlado, a gente está indo na direção oposta para queimar reserva. Mal ou bem, essa desvalorização cambial que a gente teve está ajustando as contas externas. Então, o déficit de conta corrente, que é por volta de 3, 4 do PIB, foi para 1, e talvez menos 1, né? Então, talvez, e aí você tem o financiamento de investimento direto exterior que mais do que paga essa conta. Então, a gente consegue, tem muita coisa ruim para acontecer para realmente ser alguma coisa que impacte substancialmente, não em preço, mas de ter default ou ter um cenário ruim para os bons brasileiros. A gente teria que queimar as reservas, teria que... e ainda tem o FMI ainda, no final das contas. Então, o caminho é muito longo disso. Agora, ingerências, interferências no meio do caminho, isso acontece, não podemos ficar dependendo dos políticos, mas quando a coisa aperta, a impressão que dá é que a gente anda para frente.
Tem mais uma pergunta aqui também que eu gosto bastante de fazer, que a gente geralmente, quando a gente discute, a gente fala só das coisas boas, né? Tem uma pergunta aqui exatamente de uma parte de algum título que vocês tenham comprado, que vocês tiveram que sair por algum motivo, enfim, alguma tese que não se concretizou, uma empresa que de repente mudou a estratégia, se alavancou mais do que deveria, alguma preocupação específica, algo que não fosse relacionado ao mercado, né? Muito mais relacionado à tese. Se vocês pudessem falar um pouquinho de algum case específico que vocês tiveram que sair, porque de fato, enfim, a tese não funcionou. Não, basicamente, a gente não teve que sair de nenhum case da carteira até então por conta de estourar a alavancagem da companhia ou de a companhia ter que estopar, vamos falar assim, porque até então a gente pegou uma melhora muito grande das companhias, né, também. Mas, além disso, Fabri, uma coisa que a gente usa muito e a gente é dinâmico hoje, se você pegar, né, o turnover da carteira, o quanto a gente opera da carteira, vai, sei lá, uma vez o que a gente tem de carteira, né? Então, assim, o que a gente gira da carteira é perto de uma vez ela por ano. A gente está frequentemente papéis que vão diminuindo o prêmio, a gente vai vendendo e trocando por outros papéis de mais prêmio. Então, a gente tenta, como que eu posso dizer, ficar fora do que seria a mean reversion, vamos falar assim, entendeu? Então, foi por isso também que eu acho que a gente acabou saindo de alguns papéis aí que foram para trás, e acho que é interessante falar, né, que pré-fundo, na nossa carteira, como a gente já fazia a gestão anterior, a gente é muito interessante, porque o nosso processo de investimento impediu a gente de entrar, né, em papéis que pagavam pouco prêmio e tiveram essa reversão do ponto de vista fundamentalista, né? BRF, no caso, foi uma delas. A gente não tinha BRF na carteira, lá por 2015, 2016, vamos voltar um pouco no tempo, era uma empresa Tier 1, era uma empresa que não tinha tido problema nenhum, não tinha tido o shortage lá dos insumos e tudo mais, e foi uma empresa que regrediu em termos fundamentalistas, né? Foi uma empresa que deu alguns passos atrás e aí o prêmio se ajustou e depois a gente achou que valeria a pena alocar. Mas a resposta é não, a gente não estopou ainda nenhum papel da carteira, mas a gente é muito, como que eu posso dizer, assim, a gente escolhe muito, a gente faz muito cherry picking das empresas nessa relação de prêmio, né? A gente entraria até em empresas, não em distressed, mas a gente entra até em empresas high yield, só que para entrar nesse tipo de empresa, que a alavancagem já está mais alta, eu vou exigir muito prêmio, entendeu? Eu não vou entrar por entrar ou só porque é um ativo high yield que está pagando um pouco a mais. Eu vou exigir prêmio em relação aos pares dele high yield. Né? Fernando, se quiser complementar. Não, eu acho assim, acho que é mais ou menos isso. A gente pegou uma melhora, apesar de ter pegado. Quando veio a pandemia, a gente olhou todos os cases bem no detalhe. E aí o que a gente olhou, e aí o nosso processo de investimento, tem certas coisas, você não põe o capacete porque você acha que você está numa corrida lá de carro, porque você acha que você vai bater. Você põe para se dar alguma coisa de errado. Então, você nunca sabe. Então, o processo de investimento ele ajudou a gente nisso. Quando a gente teve a pandemia, é um evento completamente, a gente não tinha a menor ideia. O que a gente viu? A gente não tinha nenhuma empresa que ela tinha algum problema de maturity curto, que precisaria renegociar, que as janelas realmente se fecharam, e a gente foi olhar no detalhe se tinha alguma coisa. Ali a gente foi olhar case por case, vamos sair ou não vamos com esse prêmio, e a gente não olhou nada que falou, não, isso aqui, com esse prêmio que está pagando, não, está assimétrico para a empresa melhorar. Então, a gente segurou todos os cases, mas o intuito inicial foi, vamos ver o que a gente vai zerar, quando começou a pandemia, vamos ver se tem alguma coisa. A gente não tinha nada, pelo nosso processo, a gente acabou estando protegido. Mas eu gosto de falar um pouco, que o Guilherme falou, de um non-case, por exemplo, Vale é um papel que a gente não tinha, não tem, e na verdade, quando teve o Brumadinho, a gente acabou comprando muito pouco, aí isso foi antes do fundo, errou até um pouco a mão, porque podia ter comprado e feito um pouco de ganho de capital lá, mas a gente não tinha a menor ideia que ia acontecer, nunca esperou, uma catástrofe, uma tragédia que aconteceu. A gente não tinha, porque era um papel que ele era uma companhia, não só nosso crédito era ótimo, só que não tinha prêmio nenhum. Então, ali, o máximo que eu ia ganhar naquela empresa é o carrego daquele papel. Eu nunca ia ter uma precisão de capital. Então, o prêmio que você cobra, ele não deixa de ser um buffer de proteção para sua carteira também. Tá? Então, é um evento que a gente não esperava jamais, a gente não vai adivinhar o futuro aqui, então a gente não tem que estar preparado para isso.
ali era um papel que o máximo que eu conseguia é o carrego. Então, por isso que a gente não tinha, apesar do nosso credit score ser excelente para Vale. Acho que só um último complemento aí, o que o Fernando falou do Covid, a gente quis comprar mais, a gente estava tão seguro que a gente quis comprar mais do que a gente conseguiu, porque o mercado também, a liquidez acabou diminuindo naqueles dias do crash máximo, né? Mas a gente quis comprar até mais do que conseguiu. Então, acho que super confortáveis assim com os nossos cases, tá? Isso. A gente tem mais uma última pergunta, só para falar um pouquinho mais dos termos, né, do fundo, taxa de administração, enfim, investimento mínimo, se vocês pudessem passar um pouquinho mais. Bom, o fundo tem algumas classes, tá? E aí acho que essa questão dos termos específicos tem que ver como que está aberto na distribuição. Tem que ver qual classe que está aberto na distribuição com vocês, certo, Faveri? Perfeito. A gente tem uma classe, eu sempre troco a classe que a gente está distribuindo, Gui. Que é a classe I. É a classe I. Isso, a classe C, na verdade, é 1,5 de taxa de administração e o mínimo é 100 mil. Exato. Então, certo? exatamente. Então, a gente tem um mínimo de $100 mil de investimentos e uma taxa de administração de 1,5 e não tem taxa de performance. Só para deixar isso. que é importante. E também não tem taxa de entrada, né? Não tem nenhuma taxa de entrada na estratégia.